Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Olha, eu dedico esse vídeo à minha querida mãe, que completa hoje mais um ano de vida. Pudemos passar aí o meio do ano maravilhoso no Mundial de Clubes, passeando pelos Estados Unidos, Orlando, Miami, Orlando, Miami, Nova York, Filadélfia. Cara, um ano realmente inesquecível para o Flamengo e que só tenho a agradecer a Deus por me proporcionar, me fazer ter saúde para poder viver esse ano de 2025, onde o Flamengo me deu as maiores alegrias da minha vida. E ainda mais podendo curtir todas essas alegrias ao lado da família. Cara, tem foto, imagens inesquecíveis, onde eu pego os guardas no meio da Times Square, os guardas que são bem sérios, né, dos Estados Unidos, e voltando na euforia daquela vitória contra o Chelsea, eu pego a bandeira do Flamengo e faço os caras segurarem a bandeira do Flamengo, abraçados comigo para tirar uma foto e sacudindo a bandeira do Flamengo, sem os caras não entenderem nada, em meio à euforia da vitória diante do Chelsea. Cara, a gente viveu momentos mágicos. A live é dedicada totalmente à minha mãe, que hoje completa mais um ano de vida. Galera, a gente traz uma informação importantíssima e exclusivamente apurada pelo canal Família da Nação. Felipe Luiz não pode treinar nenhum clube de ponta da Europa e deve permanecer no Flamengo. Felipe Luiz não tem outra escolha. Felipe Luiz é questão de tempo. Inclusive, viajou junto com o José Boto, informação do paparazzo rubro-negro, para a Europa. Cada um foi para um ponto, né? O José Boto para Portugal e o Felipe Luiz para a Espanha, mas foram juntos e, obviamente, nos próximos dias deve assinar um novo contrato. E assim, ele não pode treinar nenhum clube da Europa. Você vai saber todos os detalhes nesse vídeo. Inclusive que o Felipe Luiz não pôde assinar como treinador do Flamengo nas finais do Intercontinental e nem no Mundial de Clubes. Coisa que eu particularmente não sabia. Anteontem eu obtive essa informação, ontem fui atrás e a informação foi confirmada e a gente traz para vocês nesse momento. Felipe Luiz vai ficar no Flamengo, até porque Europa para ele não tem condições, não tem como ele ir. Falar também sobre as situações de Carrascal e de John Arias. Dois jogadores que, pode deixar o Flamengo, proposta não está nas mãos do Flamengo, conforme dissemos ontem. O Flamengo não recebeu proposta pelo Carrascal. Essa proposta está nas mãos do empresário, ainda na Europa, e que pretende se encontrar com o José Boto para apresentar a proposta ao Flamengo. Mas é uma proposta dentro daquilo que, segundo o site UOL, o Flamengo aceitaria. Se o Flamengo mudou de ideia, é uma outra história. Mas no dia 9 de dezembro, diante de uma sondagem do Olympique de Marseille, o Flamengo deixou claro, segundo o site UOL, que liberaria o jogador a partir de um determinado valor, e os caras chegaram a esse valor. John Arias surge como possível substituto, independente se sai o Carrascal ou não. John Arias é jogador que interessa ao Flamengo. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Peço a vocês esse apoio. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir, vai apurar as informações do Mengão e volta. Enquanto isso, você mete o dedo no like.
Galera, surgiu hoje a informação do nosso grande amigo Paparazzo Rubro-Negro. Aliás, um cara que eu tenho muita admiração, me espelho, inclusive, e que tem muitas fontes, muitos contatos. E segundo ele, a diretoria do Flamengo não vai liberar o Carrascal por menos de 40 milhões de euros. Só que seria uma mudança de postura, uma mudança de opinião da diretoria do Flamengo, já que há dias atrás, segundo o site UOL, diante de uma sondagem, porque não teve proposta, pelo Carrascal do Olympique de Marselha, a diretoria do Flamengo sinalizou para o empresário do jogador que não liberaria o jogador por menos de 120 milhões de reais. Então, alguma coisa não está batendo nisso aí, né? Vamos mostrar para vocês mais uma vez. Site UOL, matéria do Guilherme Xavier, do dia 9/12/2025. Olympique sonha com Carrascal e Flamengo estipula valor mínimo por negócio. E aí você vê aqui, né, que o Carrascal é um pedido, o UOL apurou que o Carrascal é um pedido pessoal do técnico Roberto De Zerbi. O jogador ganhou projeção no Flamengo após anos escondidos na Rússia e o Olympique, inclusive, já fez uma sondagem ao staff do colombiano. A consulta informal aconteceu para entender a situação do jogador no Brasil. E o Flamengo nessa história? Segundo o site UOL, o clube carioca só negocia Carrascal caso uma proposta seja considerada extraordinária, chegue nessa janela. O colombiano foi comprado por 80 milhões de reais. O Flamengo entende que o jogador está valorizado no mercado. E segundo o site UOL, ou seja, o site UOL apurou, diante de fontes do Flamengo, o Flamengo não aceitaria um valor inferior a 120 milhões de reais. Na cotação atual, vamos colocar aqui, 120 milhões de reais dividido por 6 daria 20 milhões de euros. Tá? Prestem atenção, vamos guardar esse número. 20 milhões de euros. Essa notícia foi dada pelo site UOL. A informação que recebemos no dia de ontem, e fizemos um vídeo sobre isso. O Olympique de Marselha formalizou uma proposta oficial que deve chegar ao Flamengo nas próximas horas. Essa proposta está em mãos do empresário do Jorge Carrascal, que deve marcar em breve o encontro com José Boto para poder apresentar. O Flamengo não recebeu nada, só sondagens. E essa oferta, segundo a gente apurou, ela é de 22 milhões de euros, ou seja, maior do que o site UOL apurou há alguns dias atrás que o Flamengo aceitaria negociar. Já o nosso amigo Paparazzo Rubro-Negro deu a notícia de que o Carrascal, fontes da diretoria do Flamengo garantem que o Carrascal só sairia do Flamengo por mais de 40 milhões de euros. Vamos lá. É claro que o Paparazzo é um cara extremamente inteligente, um cara que tem as suas fontes. Eu tenho absoluta certeza que ele foi na fonte certa, em pessoas que têm credibilidade para passar isso para ele. Só que, meu amigo, na hora do vamos ver, o Flamengo não tem cumprido com essas promessas. O Flamengo baixou a multa do Gerson para vender por 25 milhões de euros. E o Carrascal, há uma contradição. Um fala que é 22, outro fala que não vende por menos 40. É melhor a gente aguardar. E o Flamengo trabalha com o nome do John Arias.
Com o John Arias chegando, o Flamengo supera o número de estrangeiros. Teria que liberar pelo menos um. E aí, o John Arias não tem jeito, amigo. É objeto de desejo da diretoria do Flamengo, que trabalha fixamente para contratar o John Arias. Valor que o Flamengo vai oferecer: 17 a 18 milhões de euros. O Fluminense tem preferência? Tem, mas dificilmente consegue cobrir uma oferta como essa. O que funciona essa preferência? O Flamengo faz uma oferta, ou qualquer outro clube do Brasil, o Fluminense tem um tempo, 24 horas, 48, não sei o que está em contrato, mas ele tem um tempo curto para cobrir essa oferta. E não adianta cobrir essa oferta falando, olha, eu pago 18 milhões de euros em 50 vezes. Não, tem que ser uma oferta idêntica. Se o Flamengo fez uma oferta de 18 milhões de euros em 3 parcelas, eles têm que fazer também em 3 parcelas. O Fluminense não tem condições. Então a chance do John Arias vestir a camisa do Flamengo ela é muito grande. Vai acontecer? Não sei, mas ela é grande. E a gente vai para a grande notícia desse vídeo, cara. Grande notícia. Uma das coisas que mais preocupava a torcida do Flamengo era a possibilidade do Filipe Luís ir para a Europa. E essa possibilidade, ela não vai acontecer. A gente ontem apurou com fontes seguras. Estamos trazendo uma informação exclusiva. Trouxemos ontem em nossas redes sociais e hoje estamos trazendo aqui no YouTube. Filipe Luís não pode treinar nenhum clube de ponta da Europa. Na verdade, praticamente nenhum clube europeu. E, obviamente, diante disso, ele vai ficar no Flamengo. Porque ele só pode ficar no futebol brasileiro, ele vai sair do Flamengo para ir para onde? Não tem a menor condição. Para vocês terem uma ideia, isso aqui para mim foi surpresa, isso aqui eu não sabia e me foi comentado por uma fonte, me foi informado por uma fonte que o Ivan Palanco, que é o auxiliar do Filipe Luís, o porquê que o Filipe Luís não pode dirigir nenhum clube europeu? As leis na Europa são rígidas. Rígidas. E o treinador, para poder ser técnico de um clube da Premier League, da Bundesliga, da Série A, que é o campeonato italiano, da La Liga, que é o campeonato espanhol, do campeonato francês, enfim, de todas as grandes ligas, ele precisa ter a licença Pro da FIFA. Filipe Luís não tem essa licença. Para vocês terem uma ideia, no Mundial de Clubes da FIFA do meio do ano, isso eu não sabia, hein? E também no Intercontinental, nos 3 jogos que o Flamengo disputou, quem foi oficialmente o técnico do Flamengo na súmula da FIFA, a súmula oficial da FIFA, foi o Ivan Palanco, auxiliar do Filipe Luís. E aí muitos podem dizer, pô, Fábio, mas aí, se um clube europeu quiser, pode fazer a mesma coisa. Contrata, bota o Felipe como auxiliar e alguém para assinar. Gente, os clubes europeus são muito sérios. Não fazem esse tipo de coisa. E outra, em algumas competições, não é permitido nem ser auxiliar sem a licença Pro da UEFA. Por exemplo, Premier League não pode. Não pode nem ser técnico, nem auxiliar técnico. Então ele vai lá para a Europa e faz o curso. Vocês sabem quanto tempo dura esse curso? Nada mais, nada menos do que de 14 a 16 meses. Ou seja, 1 ano e meio. Ele teria que ficar 1 ano e meio parado na Europa, porque o curso é presencial, para fazer o curso para tirar a licença Pro. E aí tem outra maneira dele ir para a Europa e dirigir um clube europeu. Ele ficar treinando um clube da Série A
de qualquer outro centro, como, por exemplo, o futebol brasileiro, durante 3 anos. O Felipe Luiz tem 1 ano no comando técnico do Flamengo. Então, o Felipe Luiz vai renovar. Esquece os antes aí que estão desesperados. Ah, Felipe Luiz vai para a Europa, trabalho espetacular, vai substituir lá o técnico do Atlético de Madrid, o Simeone, vai não sei o quê. Esquece, amigo. Felipe Luiz fica no Flamengo. Ele hoje não reúne condições legais de dirigir um clube europeu. Por isso, ele obviamente vai permanecer no Flamengo para desespero dos antes, dos detratores, daqueles que torcem contra e que vão ver o Flamengo ganhar toda de novo nesse ano de 2026. Peço a vocês para que metam o dedo no like, sobe o like e deixem a sua opinião. Se você pudesse escolher entre Carrascal e John Arias, você escolheria quem? Quem é melhor para o Flamengo? E gostaram da informação do Felipe Luiz? Comenta aí, comenta, participe, deixa o seu like. Um grande abraço, saudações rubro-negras.